Israel ataca e destrói a frota de aviões iranianos na Síria e Líbano, marcando uma virada brutal no conflito. Com essa operação, Israel e sua força reafirmam sua posição dominante no Oriente Médio. Mas o que isso significa para o futuro da região? O jogo acabou de começar. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa escalada. Israel, em mais uma demonstração de sua força, atacou de maneira decisiva, visando 4 aviões iranianos suspeitos de transportar armamentos para grupos aliados, como o Hezbollah. Esse ataque não foi apenas uma ação estratégica contra um alvo militar, mas também um movimento calculado para enfraquecer a capacidade do Irã de alimentar seus aliados na região, que tem desestabilizado áreas como a Síria e o Líbano. Esse tipo de operação, com ataques aéreos direcionados, é uma prova de como Israel e sua força aérea estão se tornando cada vez mais imponentes, utilizando recursos tecnológicos de ponta para operar de maneira discreta e eficaz em territórios desafiadores. O contexto dessa operação não é algo isolado. Pelo contrário, ela é mais um capítulo de uma longa história de enfrentamentos indiretos entre Israel e o Irã, que há anos se veem como adversários estratégicos no Oriente Médio. Israel ataca com precisão, mas também com o objetivo claro de diminuir as linhas de abastecimento de armas que chegam a organizações militantes como o Hezbollah. Por trás desse ataque, há um cenário de crescente instabilidade na região, onde as operações militares de Israel se tornam uma resposta direta às atividades do Irã e suas tentativas de expandir sua influência militar no Líbano e na Síria. Este ataque também levanta uma questão crucial. Até que ponto o aumento das hostilidades no Oriente Médio pode levar a uma escalada irreversível? A operação, que mirou especificamente os aviões iranianos, não só mostra a capacidade de Israel destruir alvos estratégicos com precisão, mas também coloca a região em uma linha tênue. Como esse movimento vai influenciar a reação do Irã e seus aliados? As repercussões podem ser profundas, não só para o Irã, mas para todo o equilíbrio de poder no Oriente Médio. E como Israel ataca seus alvos, o mundo observa atentamente o impacto dessa ação nos próximos capítulos desse conflito. Quando falamos sobre a superioridade militar de Israel e sua força, não podemos ignorar os avanços tecnológicos que a nação tem aplicado em suas operações. Recentemente, as Forças de Defesa de Israel, FDI, demonstraram sua capacidade de realizar ataques discretos usando tecnologias de interferência avançadas, que permitem neutralizar ou desabilitar sistemas de defesa do inimigo sem deixar rastros evidentes. Essa inovação não é apenas uma questão de precisão, mas de inteligência tecnológica, onde Israel ataca de maneira furtiva, sem deixar uma linha clara de defesa a ser rompida. Esses avanços são um reflexo da incessante busca de Israel por manter sua vantagem no campo de batalha, mesmo quando enfrenta adversários com recursos igualmente sofisticados. A interferência tecnológica se estende ao uso de sistemas eletrônicos que bloqueiam ou controlam a comunicação e os sistemas de radar dos inimigos. Dessa forma, ao invés de uma operação violenta com confrontos diretos, Israel destrói a capacidade do Irã e de seus aliados de se comunicarem ou de detectarem os ataques, abrindo caminho para uma guerra mais discreta e estratégica. Essa estratégia não só facilita ataques com menos risco, mas também testa novas tecnologias de guerra cibernética. Porém, esse tipo de avanço tecnológico também traz à tona questões sobre as implicações para a guerra moderna. Enquanto as potências como Israel e sua força militar ganham vantagem, os adversários não ficam parados. O Irã, por exemplo, tem investido em suas próprias contramedidas eletrônicas, em uma tentativa de reduzir os impactos desses ataques de interferência. Mas a pergunta é: até onde as tecnologias de interferência podem evoluir antes que se tornem o principal fator de desequilíbrio no conflito? Essa batalha silenciosa entre inovações tecnológicas promete ser um dos elementos mais decisivos nas próximas fases do conflito. O ataque israelense contra os aviões iranianos não apenas agitou as águas do Oriente Médio, mas também deixou a comunidade internacional em alerta. O fato de a operação ter ocorrido apesar da presença de aviões civis iranianos na região aumenta ainda mais a tensão, já que muitos argumentam que isso pode ser uma violação das regras internacionais de proteção aos civis em zonas de conflito. A força de Israel, ao realizar esses ataques, ignorando possíveis repercussões diplomáticas, levanta questões sobre o equilíbrio entre a segurança nacional e as leis de guerra. E, enquanto o mundo observa, a pergunta que fica é: o que acontecerá quando as grandes potências reagirem a essa provocação? A resposta de outros países será fundamental.
O Irã, sem dúvida, vê esse ataque como uma provocação direta. Ao lado de seus aliados regionais, pode buscar retaliação. No entanto, o cenário fica ainda mais complexo quando se considera o envolvimento de potências como os Estados Unidos, que são aliados de Israel. Ao mesmo tempo, a Rússia e a China, que frequentemente adotam posições contrárias a Israel em questões do Oriente Médio, podem usar o ataque como um ponto de partida para aumentar sua influência na região. Israel e sua força militar podem ter gerado uma resposta que ultrapassa as fronteiras do conflito imediato e desencadeia um jogo de xadrez internacional. Além disso, a possibilidade de retaliações violentas não se limita a reações diplomáticas ou militares imediatas. Grupos como o Hezbollah, que têm relações estreitas com o Irã, podem tentar retaliar de maneiras assimétricas, usando táticas de guerrilha ou até ataques a alvos israelenses fora da região de conflito direto. O ataque de Israel pode ser o estopim de uma série de eventos que criam uma espiral de hostilidade. Israel ataca não só com suas armas, mas com um movimento estratégico, provocando uma resposta que pode expandir o teatro de operações e envolver mais países e atores no conflito. A crescente complexidade dessas relações geopolíticas vai determinar o futuro do Oriente Médio nos próximos meses. A escalada no Mar Vermelho é um reflexo claro de como a segurança no Oriente Médio está se tornando cada vez mais volátil. Recentemente, os Houthis, com o apoio do Irã, lançaram um ataque com mísseis de cruzeiro contra um navio britânico, uma ação que não apenas aumentou as tensões na região, mas também evidenciou a crescente insegurança nos principais canais marítimos. Essa ação, facilitada por armamentos de última geração fornecidos pelo Irã, é mais uma prova de que Israel e sua força não são as únicas potências envolvidas em um jogo de poder cada vez mais disputado. O Mar Vermelho, um ponto estratégico para o comércio global, agora se vê à mercê das ameaças de grupos que operam com o apoio de potências regionais como o Irã. O ataque contra o navio britânico é particularmente preocupante, pois mostra como a tecnologia moderna, como os mísseis de cruzeiro, está sendo utilizada para desafiar as grandes potências em águas internacionais. A presença de mísseis de longo alcance nas mãos de grupos como os Houthis só aumenta a tensão, pois os ataques agora não se limitam a áreas de guerra tradicionais, mas se espalham para áreas de alto tráfego marítimo. Esse tipo de ação cria uma nova dinâmica de risco para as rotas comerciais internacionais e coloca em xeque a capacidade de proteger esses mares vitais. Com o aumento das provocações, a possibilidade de uma resposta mais agressiva por parte de Israel e seus aliados se torna mais iminente, especialmente se a liberdade de navegação continuar sendo ameaçada. Esse novo cenário de insegurança no Mar Vermelho tem implicações significativas para as potências que dependem dessa região para suas rotas de fornecimento e comércio. Se os ataques aos navios comerciais se intensificarem, como parece ser o caso, isso pode forçar países como o Reino Unido, os Estados Unidos e até mesmo Israel a tomar medidas mais drásticas para proteger seus interesses. Israel ataca de maneira eficaz em terra, mas no mar, com a crescente ameaça de mísseis de cruzeiro nas mãos de grupos não estatais, a guerra pode se expandir de maneira ainda mais imprevisível. O que está em jogo não é apenas o controle militar, mas a segurança econômica global, que pode ser profundamente afetada por qualquer instabilidade prolongada no Mar Vermelho. As tensões entre Líbano e Israel voltaram a crescer de forma alarmante. Recentemente, incursões israelenses foram realizadas ao longo da fronteira, com o objetivo de desmantelar trincheiras escavadas por milícias libanesas, especialmente o Hezbollah. Essas trincheiras, que servem como plataformas para ataques e para o armazenamento de armas, são vistas por Israel como uma ameaça direta à sua segurança. Ao realizar essas incursões, Israel ataca de forma decisiva, buscando neutralizar o potencial bélico do Hezbollah e outras facções que operam ao longo da fronteira. O que se segue a isso é uma resposta altamente imprevisível. O Hezbollah, um grupo com forte apoio iraniano, não hesita em retaliações violentas. O Líbano, por sua vez, se vê em uma posição delicada, com um governo fraco e dividido que luta para manter o controle sobre suas próprias fronteiras. As incursões de Israel, embora justificadas sob a ótica de autodefesa, colocam o Líbano em uma situação difícil. Embora o país tenha se comprometido com acordos de paz com Israel, a presença de milícias armadas na fronteira torna qualquer solução diplomática cada vez mais difícil de alcançar. Com a intervenção israelense na tentativa de desmantelar as fortificações do Hezbollah,
as possibilidades de uma escalada militar se tornam ainda mais palpáveis. Se os ataques de Israel e sua força forem intensificados, a resposta do Hezbollah pode ser catastrófica, ampliando o escopo do conflito para uma guerra em larga escala. A questão agora é: qual será a reação internacional a essa escalada? O Hezbollah tem aliados poderosos, como o Irã, que provavelmente irá intensificar seu apoio à milícia libanesa. Caso as hostilidades se intensifiquem, com mais incursões e confrontos diretos, o impacto será sentido não apenas na fronteira, mas em todo o Oriente Médio. A pressão nas fronteiras do Líbano não é apenas um jogo de interesses locais, mas parte de um tabuleiro geopolítico maior, onde Israel ataca em várias frentes, enfrentando não apenas seus inimigos diretos, mas também uma rede complexa de alianças regionais. O futuro das relações entre Israel e o Líbano dependerá da habilidade de ambos em gerenciar essa tensão crescente sem cair em um conflito generalizado. Israel destrói mais uma ameaça e reafirma sua força no Oriente Médio. O que você acha que vem a seguir? A escalada vai continuar? Não perca os próximos acontecimentos. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar tudo de perto.